Olha, no próximo domingo, milhões de estudantes de todo o Brasil vão encarar o primeiro dia de provas do Enem 2024, que inclui a tão esperada e, para muitos, a temida redação. A nota da redação pode fazer toda a diferença para quem sonha com uma vaga na universidade. Mas como escrever um texto que alcance a nota 1000? Quais são os principais pontos de atenção? Para ajudar nessa reta final, a gente vai receber hoje o professor Paulinho Curirim, que é especialista em redação e comunicação, que vai dar dicas essenciais para você, aluno, mandar bem na prova. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker, bom dia a todos. Realmente é um momento aí em que muitos, estão aflitos, preocupados, mas vai dar tudo certo. Essa história de não saber o tema da redação, não ter como se preparar antes nesse sentido, acaba deixando muitos estudantes aflitos, mas tem algumas técnicas ali que podem ajudar, né? Justamente, na realidade, existe um certo script, uma receita para fazer a redação aí, nota 1000, nota máxima. Isso porque se os candidatos conseguirem pegar exemplos de redações que alcançaram nota 1000 em outras edições, eles vão perceber, por exemplo, a quantidade de parágrafos, que é basicamente a mesma, 4 parágrafos em todas as redações que alcançam nota 1000, a quantidade de repertório, citações para fazer essa redação. Eles vão conseguir perceber que a maioria dos candidatos que alcançaram nota 1000 fizeram aí 30 linhas, o máximo possível, e aí seguir esse script, essa receita ajuda muito, independente do tema. Perfeito. Então, o aluno pega a prova ali no domingo. Tá ansioso, tá com a mãozinha gelada. A primeira coisa que ele tem que fazer, qual é? Ler os textos e fazer a redação, responder as perguntas objetivas primeiro. Qual que é a dica que o senhor pode dar? Wilker, essa pergunta é imprescindível, visto que o candidato deveria chegar ali no momento que vai estar em um certo estresse, preocupado, e já ler o texto base e o tema da redação. Somente ler o texto base e o tema da redação. Depois, sabendo o tema, ele vai para a prova objetiva. Por que dessa estratégia? Ele consegue, às vezes, tirar alguma coisa ali da prova objetiva para colocar na redação. Então, vai até contribuir, vai corroborar com este candidato. Às vezes ele tem alguma defasagem ali na ideia, ele não está sabendo argumentar suficiente, então ele vai conseguir pegar alguma coisa da prova objetiva para colocar na redação. Eu indico fazer a redação não no início e também não no final, mas no meio ali da prova. Qual o problema de fazer a redação no final? Às vezes o candidato ele não planejou corretamente o tempo para fazer a redação ou as provas objetivas ali, que ele vai ter que executar. E, neste caso, se ele deixa a redação para fazer lá no final, pode ser que não dê tempo, Afinal, ele tem aí 1 hora, justamente 1 hora a mais, neste domingo, para poder fazer essa redação. Ele não pode passar desse tempo. Vai prejudicar ele na hora de marcar o objetivo ou o gabarito se ele passar desse tempo. Então, leia o tema da redação, leia a coletânea se possível, faz ali a prova objetiva, principalmente aquelas matérias que nos simulados o candidato já percebeu que ele tem mais facilidade. Afinal, se ele tem facilidade nos simulados, aquilo que simula, na hora de fazer a redação, ele em teoria também vai fazer melhor, etc., tendo algum apoio dessas questões que ele leu anteriormente. Então, redação somente no meio é o ideal aí para os candidatos. Perfeito, essa ideia é boa, até porque eu lembro que eu recebi essa orientação quando fiz o Enem, alguns anos atrás, e eu fiz exatamente isso. Fiz a leitura dos textos, pensei um pouco a respeito do tema, fui responder as objetivas. E aí, enquanto eu respondia as objetivas, algumas ideias iam surgindo. E aí eu ia anotando ali no rascunho, e aí na hora de fazer a prova, parece que aquela adrenalina já tinha baixado um pouco, a gente consegue organizar as ideias de uma forma mais estruturada, Agora, a maioria dos alunos se preocupa muito com o tema da redação. Qual dica que o senhor pode dar para esses alunos que estão tão preocupados com isso? Bem, a primeira coisa, o primeiro aspecto é tentar não ficar tão preocupado, porque a preocupação não vai gerar aprovação. Eu sei que isso até parece demagogia, Afinal, é o sonho ali que está em jogo, etc. Mas a preocupação, de fato, não contribui, E eu posso dar uma dica aqui que vai ajudar bastante todos esses candidatos. Eu tenho certeza,
Ó, estou falando aqui, né, em nível nacional. Então eu tenho certeza que o tema da redação tem a ver com exclusão social, com minorias, com segregação. Então, o candidato que está assistindo aqui tem a oportunidade hoje, né, amanhã, de estar pesquisando algo sobre o assunto. E quando eu falo, por exemplo, minoria, exclusão social, existe uma gama, né, de possibilidades, é verdade. Mas ele pode, inclusive, pensar em temas que ainda não foram cobrados. Por exemplo, não foi cobrado ainda o etarismo, assunto que vem sendo aí cobrado em muitos vestibulares e concursos. Etarismo envolve principalmente o idoso, né? A exclusão do idoso em lugares que tem lazer, no trabalho, entre outros aspectos. Então, idoso ainda não foi cobrado, etarismo já é algo que ele pode pesquisar. Outro fator, foi cobrado sobre imigração, mas nunca foi cobrado sobre refugiados. Poderia, então, o candidato já se preparar pensando em algo para refugiados. O candidato ele precisa entender que o Enem trabalha com aspecto social, sempre. Né? Estava vendo aqui a matéria anterior, que envolvia animais, envolvia cachorro, enfim, e não deve ser cobrado. Por que não deve ser cobrado? Em teoria, o Enem não pode colocar temas que envolvem aí, por exemplo, animais. Curirim, poderia ser cobrado então meio ambiente? Sim, se fosse envolvendo principalmente catástrofes ambientais, aconteceu no Rio Grande do Sul, envolvendo queimadas, porque isso prejudica uma parcela populacional significativa. Sempre alguém sendo prejudicado. Enem sempre coloca temáticas, desde 1998, que envolve pessoas sendo ali prejudicadas, e o candidato precisa discorrer sobre isso e, no último parágrafo, resolver o problema ou propor uma solução que resolveria. Sensacional essas dicas aí, certamente vão ajudar quem está acompanhando aqui o nosso Jornal Brasil hoje. E anotei aqui, viu? Sua aposta, então, está no etarismo, nos refugiados. Essas perguntas sempre vêm todos os anos, né? A pergunta é muito injusta com os professores. Mas, então, etarismo e refugiados são algumas das apostas que a gente pode fazer agora. Eu gosto de deixar um pouco mais aberto para o candidato, para ele não ir somente em dois temas. Então, o candidato pense que vai vir sobre minorias, exclusão social, segregação, algo nesse sentido. E aí, o que não foi cobrado, etarismo ainda não foi, algo que envolve a comunidade LGBT, algo que envolve, por exemplo, racismo, não foi cobrado ainda, algo que envolve até mesmo criança, tem a ver também com etarismo, tem leis novas, a lei Henri Borel é uma lei nova, entre outros fatores. Então, exclusão social, minorias. Aprenda a falar sobre minorias, sobre a garantia ali prevista no artigo 5º, todos são iguais, artigo 3º, deve-se promover o bem de todos, artigo 1º, dignidade da pessoa humana, né? Que o candidato vai sair super bem. Muito bom. Agora a gente consegue dar um norte ali para os estudos e para as pesquisas desses estudantes, né? Nesses últimos dias, acompanhar as notícias, né? Ver o que foi destaque ali nos últimos meses também com relação a essas questões sociais. Muito interessante essa dica mesmo, gostei bastante. E quais são os principais critérios de avaliação? Como é que o avaliador ali, ele olha para a redação feita por aquele estudante? O que é levado em consideração por essas pessoas que têm essa missão de ler a redação e fazer o julgamento ali da nota do aluno? Wilker, novamente, parabéns aí pela pergunta, né? Pelo repertório e nas perguntas. Por quê? Fato é que todo corretor segue uma lógica prevista até mesmo pelo edital aí, né? Pela referência do Enem, que são as 5 competências: a gramática, trabalhar o tema, trabalhar elementos coesivos que amarram as frases e os parágrafos, né? Trabalhar também o processo de repertório que o candidato conhece de mundo, que pode articular dentro do tema, e a intervenção, que é no último parágrafo, a solução. Isso é o que todo corretor trabalha. Mas sua pergunta vai além. O que ele deve esperar do corretor, né? E não somente daquilo que está previsto, mas do corretor. Alguém que vai precisar corrigir uma redação
em um tempo muito célere, em um tempo muito rápido. Então, quanto mais legível a letra, melhor para o candidato. Porque o corretor não vai ficar perdendo tempo tentando adivinhar o que o candidato escreveu. Tá? O candidato também deveria preocupar-se ali com a primeira linha do texto. Eu até costumo falar, nas redes sociais você ganha, né, quem está vendo ali, logo nos 3 primeiros segundos, né, você já ganha, por isso que existem inúmeros memes, entre outros aí, que as pessoas usam para ganhar atenção e depois acaba que nós continuamos aí assistindo, né, aquilo que está passando ali na rede social. E na redação, da mesma maneira, o candidato ele tem que ganhar na primeira linha, em vez de começar com coisa simples. Hoje em dia é notório, até porque se é notório o corretor também sabe. Hoje em dia não tem necessidade, porque o tema é de atualidade. Então por que colocar hoje em dia, já que eu sei que o tema é de atualidade, né? Alguns usam no Brasil e no mundo, né? É errado, porque o Brasil está dentro do mundo. Então, expressões que são clichês, né? Em vez de usar essas coisas que são batidas, começar com algo que é grande, algo que realmente mostre que o candidato tem conhecimento. Colocar um filósofo, de acordo com o filósofo matemático Pitágoras, é importante educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos. De acordo com o revolucionário Nelson Mandela, a educação é a arma que modifica o mundo. Começar grande, logo na primeira linha, porque aí o corretor vai ter aí esse aspecto de ser impressionado. Falar, nossa, eu vi tantas redações, corrigi tantas redações, mas essa chamou minha atenção, porque logo na primeira linha começou com uma citação. Começar com uma lei, por que não uma lei? O candidato ele pode aí estudar uma lei, um determinado fragmento de lei, aí, como eu disse, artigo 1º, artigo 3º, 5º, 6º da Constituição, e usar logo na primeira linha. Isso aí faz ele se destacar em relação aos demais. Perfeito. Para finalizar rapidinho, os erros mais comuns, além desses que o senhor mencionou agora, quais são que os alunos precisam correr ali e evitar? Primeiro erro, substancial, preocupar-se com alimentação. O indivíduo, a preocupação dele naquele momento não é alimentação. E muitos ainda se alimentam de forma errônea, um dia anterior ou no próprio dia, levando chocolate, entre outros fatores, que é um problema, com certeza. Segundo, no que diz respeito à redação, escrever menos que 27 linhas é um problema. A gente não tem referência de redações que alcançaram nota 1000 aí, escrevendo pouco. Então tem que tentar escrever o máximo possível. Tentar fazer uma redação pensando em opinião, e aí eu vou ser até redundante aqui, opinião própria. Por quê? Porque a correção não é feita pelo candidato, a correção é feita por corretores. Então ele não tem que pensar em se agradar, mas agradar os corretores, levar em consideração isso. E sempre pensar que a redação precisa se destacar das demais. Se for consenso comum, vai ter uma nota comum. Tá ótimo, dicas de ouro aí para você, estudante. Reveja essa entrevista, ela vai lá para o nosso canal no YouTube depois. Anote as dicas, é importante toda a atenção. Tem gente que se prepara, né, por anos para esse momento agora do Enem, então tem que chegar preparado, tem que chegar ali com tudo pronto, né? Tem que cuidar da alimentação, do descanso também, tem que ir com calma ali para garantir uma boa nota. Professor, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas orientações. Até uma próxima. E está anotado, viu? Etarismo e refugiados. Vamos ver se vai acertar ou não. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.